Olá, moçada! Aqui é a professora Karina. Hoje é a terceira e última aula de recuperação, onde nós vamos relembrar tópicos importantes, né, do assunto matrizes e determinantes. Nas duas aulas anteriores, fizemos o mesmo com números binomiais e probabilidade, e volto a dizer, né, como já tenho dito nas outras aulas, que não se preocupem com o restante da matéria que não foi abordado nessas aulas de recuperação. Não se preocupem com propriedades, com tipos de exercícios que não foram mencionados nessas três aulas. Apenas o que está nas aulas é que vocês devem saber e saber bastante para poderem tirar uma excelente nota na recuperação e recuperar o que vocês estão precisando. Vamos lá, boa aula para nós. Então, nós vamos, terminando a lista de exercícios da recuperação, resolver o exercício 5, que envolve conceitos de matrizes e determinantes, relembrando que matrizes são tabelas e que são representadas por meio de colchetes ou de parênteses. Então, colchetes ou parênteses representam matriz. Matrizes são formadas por linhas na horizontal e por colunas na vertical. A gente pode determinar o tipo da matriz, que é a quantidade de linhas e colunas que ela possui. É sempre primeiro linha, depois coluna. Então, nessa matriz A, nós observamos que existe apenas uma linha e existem 3 colunas. Então, é uma matriz do tipo 1 por 3, e matrizes que têm essa fisionomia chamam-se matrizes linhas. Então, nós temos aqui uma matriz linha. A matriz do item B possui 1, 2, 3 linhas, e 2 colunas. A matriz C possui 2 linhas, 1, 2, e 2 colunas. Quando o número de linhas é igual ao número de colunas, a matriz chama-se quadrada. E matrizes quadradas possuem determinantes, que é um número, que daqui a pouco nós vamos lembrar como é que a gente calcula, é um número associado à matriz, mas apenas matrizes quadradas possuem determinantes. A matriz D possui 1, 2, 3 linhas e 3 colunas, sendo, portanto, também uma matriz quadrada. E a matriz E possui 2 linhas e 1, 2, 3 colunas. Vamos pegar a matriz B e vamos escrevê-la genericamente. Então, cada um dos seus termos. Poderia ter pego qualquer uma das outras matrizes, mas escolhi a matriz B. Então, esses 2 elementos localizam-se na linha 1. Então, é o elemento B1, e o 3, como está na coluna 1 também, será o B11, e o menos 2 está na coluna 2, será o B12. O 5 e o 0 localizam-se também, na coluna, na linha 2. Mas o 5 está na coluna 1 e o 0 está na coluna 2. E, finalmente, o menos 1 e o 0 localizam-se na linha 3, sendo que o menos 1 está na coluna 1 e o 0 está na coluna 2. Então, dessa forma, nós temos representada uma matriz genericamente. Então, por exemplo, o elemento B22 dessa matriz é o 0. O elemento B31 dessa matriz é o menos 1. Uma observação importante é que matrizes só podem ser somadas ou
subtraídas quando, então nós só podemos somar ou subtrair duas matrizes quando elas tiverem mesmo tipo. A multiplicação é um caso à parte, falaremos daqui a pouco. Então, vamos começar a resolver os itens da questão 5. No item A, é perguntado se as matrizes B e D comutam. Então, responder, traduzindo essa pergunta, nós temos que verificar se B vezes D é possível e se é igual a D vezes B. Responder a esse questionamento matemático é responder a essa pergunta se as matrizes B e D comutam. Então, nós precisamos relembrar quando é possível fazer uma multiplicação entre matrizes. É possível fazer a multiplicação entre duas matrizes quando o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, nós temos aqui a primeira x, a segunda y. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, nesse caso, representados pela letra N. Então, quando isto acontecer, é possível fazer a multiplicação e o resultado será dado por uma matriz M vezes P, por uma matriz M vezes P. Então, vamos voltar ao nosso item. A matriz B é uma matriz que possui 3 linhas e 2 colunas, então ela é do tipo 3 por 2. A matriz D é uma matriz quadrada de ordem 3, então ela é do tipo 3 por 3. Como o número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda matriz, essa multiplicação não é possível de ser feita. E isso já seria suficiente para nós respondermos não aqui, ó. Não, as matrizes B e D não comutam. Mas como nós estamos revisando o conceito, de multiplicação de matrizes, vamos verificar se a matriz D vezes a matriz B é uma operação de multiplicação de matrizes possível. Como o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz, sim, essa multiplicação é possível. E caso nós fôssemos fazer essa multiplicação, a matriz resultante seria do tipo 3 por 2. Ok? Mas, neste caso, a resposta da letra A é não. As duas matrizes não comutam. Então, no item B, é pedido para nós determinarmos o produto da matriz A pela matriz B. A matriz A é do tipo 1 por 3. A matriz B é do tipo 3 por 2. Logo, como o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz, é possível fazer esta multiplicação. E o resultado, a matriz resultante, será do tipo 1 por 2. Então, a matriz resultante será do tipo 1 por 2. Relembrando, a gente localiza aqui embaixo a primeira, mais 1, menos 1 e 0. Em cima, a gente localiza a segunda matriz. Já verificamos que a matriz resultante terá uma linha e 2 colunas, então ela vai ser desse tipo. E vamos começar a efetuar. Este primeiro elemento será resultado do produto desta linha por esta coluna. Então, observem que por causa dessa condição aqui que nós verificamos inicialmente, a quantidade de termos é igual. 3 termos numa e 3 termos na outra, que não é o sinal de menos, Vou apagar até para não confundir. Mas era só para a gente verificar que a quantidade de termos
que são 3 termos nessa linha, é igual a quantidade aqui, 3 termos nessa coluna, de forma que a gente consiga fazer a multiplicação 1 a 1 e depois somar, como é definida a multiplicação entre matrizes. Então, esse termo aqui será 1 vezes 3 mais menos 1 vezes 5 mais 0 vezes menos 1. Então, estamos lembrando como a gente vai calcular cada um desses termos da matriz produto. Este termo será resultado do produto desta linha por esta coluna. Então, mais 1 vezes menos 2, então 1 vezes menos 2, mais, segundo termo de cada uma, menos 1 vezes 0, mais terceiro termo de cada uma, 0 vezes 0. Espero que vocês estejam relembrando o que já estudamos. Então, este resultado aqui será 3 menos 5 mais 0. E este termo será menos 2 mais 0 mais 0, sendo a matriz resultante deste produto de matrizes 3 menos 5 mais 0, menos 2, e menos 2 mais 0 mais 0, menos 2. Uma matriz linha do tipo uma linha, duas colunas do tipo 1 por 2. Então, agora nós vamos resolver o item C, outra multiplicação, onde aparece essa matriz aqui, I3, que é a matriz identidade, vamos lembrar quem é ela. A matriz identidade de ordem 3 é uma matriz quadrada, onde todos os elementos da diagonal principal valem 1 e os demais elementos valem 0. Lembrando que matrizes quadradas possuem duas diagonais, uma diagonal principal e uma diagonal secundária. Apenas as matrizes quadradas possuem essas diagonais. Em particular, a matriz identidade, que é uma matriz quadrada, possui os elementos da diagonal principal todos iguais a 1 e os demais elementos iguais a 0. Então, vamos verificar se a matriz, se essa multiplicação E vezes a identidade de ordem 3 é possível. A matriz E possui duas linhas e 3 colunas, e a matriz I, neste caso, possui 3 linhas e 3 colunas. Como a quantidade de colunas da primeira matriz é igual à quantidade de linhas da segunda matriz, essa multiplicação é possível e seu resultado será uma matriz 2 por 3. Então, quem está lembrado dos estudos anteriores sabe que quando é possível fazer a multiplicação de uma matriz qualquer, no caso a matriz E pela matriz identidade, o resultado vai ser a própria matriz E, neste exemplo. Mas nós vamos fazer essa revisão. Então, mantendo a ordem, a primeira aqui embaixo, né? Relembrando que essa ordem precisa ser mantida, porque nem sempre a multiplicação de matrizes é comutativa. Aqui nós vamos ter a matriz identidade de ordem 3. Sabemos que o resultado será uma matriz do tipo 2 linhas e 3 colunas. Ao acharmos este termo, precisamos multiplicar esta linha por esta coluna, 0 vezes 1, mais 2 vezes 0, mais menos 4 vezes 0, que dá 0. Vamos mudar a coluna, mantendo a mesma linha, 0 vezes 0, mais 2 vezes 1, mais menos 4 vezes 0, que dá 0. Aqui ficou muito apertadinho. Voltando. Agora, mesma linha, mudança de coluna. 0 vezes 0, mais 2 vezes 0, mais menos 4 vezes 1, que dá menos 4.
Agora, para essa segunda linha, nós precisamos mudar de linha. 4 vezes 1 mais 0 vezes 0 mais menos 2 vezes 0. Para o segundo termo, 4 vezes 0 mais 0 vezes 1 mais menos 2 vezes 0, que dá 0. E, finalmente, 4 vezes 0, 0 mais 0 vezes 0, 0 mais menos 2 vezes 1, menos 2. Então, efetuando essas somas, nós vamos obter 0, 2, menos 4, 4, 0 e menos 2. Realmente obtemos a própria matriz A, como havíamos relembrado aqui no início. No item D, nos é pedido de novo para fazer uma multiplicação, só que agora não é mais uma multiplicação entre duas matrizes, mas sim entre dois números, determinante de C e determinante de B, que são dois números associados a uma matriz quadrada. Toda matriz quadrada tem um número associado a ela que se chama determinante. Na verdade, aqui nós temos que corrigir, não é matriz B, mas sim matriz D, porque a matriz B não é quadrada. Então, para calcularmos o determinante de C, que também pode ser indicado assim entre barras, 1, 3, 2 menos 1, então atenção. Entre colchetes e entre parênteses, estamos representando a matriz em si, a tabela. Entre barras, estamos falando do determinante. O determinante de uma matriz de ordem 2, tenho certeza que vocês lembram como calcula, é muito simples. É o produto dos elementos da diagonal principal, 1 vezes menos 1, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, 2 vezes 3. Então, nós vamos ter aqui menos 1, menos 6, que é menos 7. Para calcular o determinante da matriz quadrada D, que é de ordem 3, entre barras 1, 7π, 0 menos 1, 2 elevado a 1000, 0, 0, 2. Matrizes de ordem 3 podem ter seus determinantes calculados pela regra de Sarri. E a regra de Sarri é feita apenas para determinantes de ordem 3. Então, vamos lembrar que a gente copia as duas primeiras colunas, destaca a diagonal principal e todas as suas paralelas. Multiplica 1 vezes menos 1 vezes 2, soma com a multiplicação da próxima, 0 vezes 0 vezes π, soma com a multiplicação da próxima, 0 vezes 7 vezes 2. Aí nós vamos subtrair. Agora nós precisamos da diagonal secundária e todas as suas paralelas. E aí nós vamos fazer também as multiplicações. 0 vezes menos 1 vezes π, mais 1 vezes 0 vezes 2 elevado a 1000, 1 vezes 0 vezes 2 elevado a 1000, mais 0 vezes 7 vezes 2. Ao prosseguirmos com essas operações, aqui nós vamos ter 1 vezes menos 1 vezes 2 menos 2, mais 0, mais 0, menos, e as operações aqui de dentro, 0, mais 0, mais 0. Isso vai nos dar menos 2
menos 0, que é o próprio menos 2. Então, ao efetuarmos determinante de C, que é menos 7, vezes o determinante de D, que é menos 2, nós vamos obter mais 14. Aproveito para adiantar uma recordação. Se nós observarmos essa matriz D, aqui está a sua diagonal principal, e acima dela nós temos todos os termos iguais a zero. Uma matriz com essa característica é chamada de matriz triangular. Se esses termos zero também estivessem na parte de baixo da diagonal principal, ela também continuaria sendo uma matriz triangular. E por uma propriedade de determinante, que nós vimos quando estudamos, uma propriedade muito útil na economia de cálculos, matrizes triangulares possuem como determinante o produto dos elementos da diagonal principal. Então, nós podemos verificar que se fizermos o produto 1 vezes menos 1 vezes 2, obtemos menos 2. Claro que o mesmo valor obtido quando calculamos esse determinante de ordem 3 pela regra de Sarria. No item E vai ser mencionado outro importante teorema, o teorema de Binet. Então, até agora nós falamos na regra de Sarria, que é uma regra que utilizada para calcular determinantes de ordem 3, e agora vamos falar no teorema de Binet, que diz que se nós temos duas matrizes x e y quadradas e que é possível fazer essa multiplicação, x vezes y, ou seja, elas precisam ter a mesma ordem, o determinante desse produto será igual ao determinante de uma matriz vezes o determinante da outra matriz. Então, no item anterior, nós calculamos o determinante de C vezes o determinante de D e encontramos o valor 14. Na letra E, está sendo feita a pergunta: é possível usar o teorema de Binet neste caso? Ou seja, o determinante de C vezes o determinante de D é igual ao determinante de C vezes D? Se nós observarmos, a matriz C é de ordem 2 por 2, a matriz D é de ordem 3 por 3. Então, uma multiplicação entre elas não é possível ser feita. Logo, essa multiplicação não existe, consequentemente, seu determinante também não existe. Então, neste caso, não é possível usar o teorema de Binet. Seria possível apenas se as matrizes tivessem a mesma ordem, apenas se C e D tiverem a mesma ordem, tá? E fora isso, caso as matrizes possuam a mesma ordem, esse é um teorema muito útil e nos economiza muito cálculo. No item F, é pedido para nós resolvermos uma equação matricial. Então, as matrizes C, B e E foram dadas. A matriz X é a incógnita. Então, resolver essa equação matricial é descobrir quem é a matriz X. O nome matricial vem porque a incógnita a ser encontrada é uma matriz. Então, vamos calmamente fazer algumas recordações. Nós vimos logo no iniciozinho da aula que só podemos somar e subtrair matrizes se elas tiverem o mesmo tipo. Então, ao fazermos essa multiplicação, C vezes a transposta de B, e ao fazermos essa multiplicação duas vezes a matriz X, precisamos encontrar matrizes de mesma ordem para que possamos prosseguir na subtração. Então, vamos verificar aqui e aproveitar e lembrar o que é a transposta da matriz B. Temos aqui a matriz B, que é de ordem 3 por 2, de tipo 3 por 2, porque possui 3 linhas e 2 colunas, e a sua transposta será de ordem 2 por 3. Obtemos a transposta trocando linhas
por colunas. Então, a linha 3 menos 2 será a coluna 3 menos 2. A linha 5, 0 será a coluna 5, 0. E a linha menos 1, 0, a coluna menos 1, 0. Para fazermos C vezes a transposta de B, atenção, C é a primeira matriz, é localizada aqui, 1, 3, 2, menos 1. A transposta aqui no alto, 3, 5, menos 1, menos 2, 0 e 0. E a matriz resultante? Vamos ver que ordem terá, que tipo terá, né? A C é 2 por 2, a transposta de B é 2 por 3. Como esses dois valores são iguais, a multiplicação é possível e a resposta, a matriz resultante, será do tipo 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. De forma que este primeiro termo será a multiplicação da linha 1, 2 pela coluna 3 menos 2. 1 vezes 3, que dá 3, mais 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Este termo, vamos agora passar para esta coluna, 1 vezes 5, que dá 5, mais 2 vezes 0, 0. Mudando de coluna, 1 vezes menos 1, menos 1, 2 vezes 0, 0. Passando para a linha de baixo, 3 vezes 3, que dá 9, mais menos 1 vezes menos 2, que dá mais 2. 3 vezes 5, 15, mais menos 1 vezes 0. E, finalmente, 3 vezes menos 1, menos 3, mais menos 1 vezes 0, 0. Tendo como resultado final, menos 1, 5, menos 1, 11, 15 e menos 3. Então, atenção que essa resposta, essa matriz, é o resultado de C vezes a transposta de B. Agora, nós vamos calcular aqui 2 vezes x. Não podemos calcular, na verdade, né? Porque x é a nossa incógnita. Então, vamos calcular 1/2 de E. Essa é a nossa matriz E. 1/2 da matriz E é igual a cada termo da matriz E multiplicado por 1/2, ou seja, dividido por 2. Então, nós vamos ter 0, 1, menos 2, 2, 0 e menos 1. Então, vamos montar outra vez a nossa equação, já que nós encontramos... Já que nós encontramos alguns dados importantes que precisávamos. Então, C vezes a transposta de B será menos 1, 11, 5, 15, menos 1, menos 3. Menos 2x é igual a 1/2 vezes E. 0, 2, 1, 0, menos 2, menos 1. Menos 2x será 0, 2, 1, 0, menos 2, menos 1, menos essa matriz. Menos 1, 11, 5, 15, menos 1, menos 3. Ou seja, menos 2x, fazendo a operação, será 0 menos menos 1, 0 mais 1. 1 menos 5, menos 4. Menos 2, menos menos 1. Menos 2 mais 1, que é menos 1. 2 menos 11, menos 9. 0 menos 15, menos 15.
E menos 1 menos menos 3. Menos 1 mais 3, 2. Logo, multiplicando tudo por menos 1, nós vamos ter que 2x é igual a matriz menos 1, 9, 4, 15, 1 e menos 2. E agora o 2 que está multiplicando, quando for para o outro lado dividindo, vai nos dar a matriz menos 1 meio, 2, 1 meio, 9 meios, 15 meios e menos 1. O único senão desse tipo de questão é a falta de atenção, para a gente não fazer conta errada, distraidamente, mas em si os cálculos não são difíceis. Então, muita atenção nas multiplicações e depois prosseguirmos sempre com muita atenção. Então, agora no item G, no penúltimo item do exercício, nós vamos falar sobre matriz inversa. Atenção, que só possui matriz inversa uma matriz quadrada. E nós não vamos precisar calcular a matriz inversa de uma matriz. Nós vamos precisar apenas saber o que significa ser uma matriz inversa, ter uma matriz inversa, e quando uma matriz quadrada admite essa matriz inversa. Então, uma matriz A quadrada terá inversa A elevada a menos 1 quando este produto der a matriz identidade. Então, essa é a característica da inversa A menos 1 de uma matriz quadrada A. É que o produto das duas seja a matriz identidade. E a condição para que uma matriz quadrada A possua inversa é que o seu determinante seja diferente de zero. E aí, o determinante da matriz inversa terá o valor de 1 sobre o determinante de A. Então, são essas coisas que nós precisamos saber. Agora, como calcular a matriz inversa? Para esta prova, nós não vamos precisar disso, cobrar isso de vocês, ok? Então, a pergunta é, as matrizes D e E são invertíveis? Ou seja, as matrizes D e E possuem matriz inversa? Vamos observar. A matriz D é quadrada, então ela satisfaz a primeira condição para possuir inversa. Além disso, o determinante da matriz D, que já foi calculado, é menos 2. Como esse determinante é diferente de zero, podemos afirmar que a matriz D é invertível. Então, sim, D é invertível. Já a matriz E não é quadrada. Então, já nesse ponto, nós já podemos afirmar. Então, a matriz E não é invertível. A matriz E não possui inversa. E, finalmente, para terminarmos a aula de hoje, vamos calcular uma soma entre dois números, dois determinantes. Então, todos eles ligados à matriz C. Então, precisamos calcular o determinante da transposta da matriz C e o determinante da matriz inversa de C. O determinante de C, que já foi calculado, menos 1, menos 6, que é igual a menos 7, terá como determinante da transposta, nós podemos, claro, determinar a matriz transposta de C e então calcular o seu determinante, ou podemos utilizar uma importante propriedade que diz que o determinante da matriz transposta é igual ao próprio determinante da matriz. Então, nós teremos aqui que esses dois determinantes são iguais, então o determinante da transposta de C também é 7. E acabamos de ver que o determinante da matriz inversa de C, essa matriz inversa existe, porque C é quadrada,
relembrando, né? Nunca é demais a gente fixar um conceito, e porque o determinante de ser é diferente de zero. Então, faz sentido em nós falarmos em matriz inversa de C e, consequentemente, falarmos no seu determinante, que será igual a 1 sobre o determinante de C, que será igual a 1 sobre menos 7, que é o mesmo que menos 1 sobre 7. Então, ao voltarmos para cá, determinante da transposta de C, menos 7, mais determinante da matriz inversa de C, menos 1/7, teremos que fazer essa soma envolvendo uma fração. Menos 7 menos 1/7, denominador 7, e aí nós vamos ter aqui menos 49, menos 1, resultado, menos 5/7. Bem, moçada, terminamos a lista, né? A lista de exercícios preparatórios para recuperação foi sendo resolvida ao longo das 3 aulas de recuperação. Acreditamos que vocês estejam com isso preparados para a R, para tirarem uma ótima nota, recuperarem a nota que estão precisando. Não deixem de refazer a lista e de assistir às aulas. E não se preocupem com o restante da matéria do trimestre. Apenas o que foi abordado nessas 3 aulas será avaliado em relação ao conhecimento de vocês do segundo trimestre. Bons estudos!